Fala pessoal, bem-vindos de novo ao canal do Papa Yankee 5, Charlie Alpha Papá. Meu nome é Caputo, sou um radioamador de apartamento aqui de Curitiba. O vídeo de hoje é sobre um tipo de comunicação via rádio aí bem interessante, diria até meio exótico aí, que é a comunicação via satélite. Vocês estão vendo ali meu reflexo na tela do rádio, o rádio está desligado aí. Modalidade via satélite é uma modalidade de rádio bem bacana, muita gente faz. Eu confesso que eu estou ainda engatinhando aí na modalidade, não sou um expert, conheço pouco. Estou pesquisando, tentando entender, ainda não fiz nenhum contato via satélite, mas fiz algumas escutas, né? Então, para a gente entender aí como é que funciona a comunicação via satélite. A gente sabe que em HF nós temos a comunicação direta aí, né, de ondas diretas, antena a antena, assim como é feito com VHF. VHF nós temos o uso de repetidoras, né, para quem não sabe, procura aí depois no canal, tem um vídeo específico sobre o funcionamento de repetidoras em VHF, como é que funciona isso aí. Em HF nós temos também a comunicação via reflexão através da ionosfera, né? Ondas celestes, quando a onda de rádio bate na camada da ionosfera, reflete e vai para a estação, geralmente do outro lado do planeta, né? Comunicações de longa distância. Também temos no canal aí um vídeo específico sobre isso, propagação em HF, dê uma pesquisada aí depois. E no caso dos satélites, eles vão funcionar como uma espécie de repetidora. O que isso quer dizer? Você vai transmitir com o teu rádio, a onda vai bater num satélite que está orbitando o planeta Terra e esse satélite vai refletir essa onda para um outro ponto do planeta. Geralmente as comunicações de satélite elas são feitas em V ou UHF e são comunicações de distância aí de média a longa. Então, por exemplo, quando você fala em VHF, a gente está falando de comunicação aí sem repetidor, aí no máximo de 100, 200 km em condições razoáveis, né? E com repetidor aí talvez 500, 600 km, não sei. De um estado para o outro no máximo, né? Ou comunicações locais, como são aí a maior parte das comunicações em VHF. No caso do satélite, como ele está orbitando, ele está acima do céu, vamos falar aí o português comum, ele consegue refletir o teu sinal para uma distância maior. Ele funciona ali, entre aspas, como a ionosfera refletindo a onda de HF. Só que aí, no caso, você vai ter um satélite que vai operar como repetidora. Aí no título do vídeo eu estou falando do Bolinha, né? Um famoso satélite aí dos clandestinos. Ele é um satélite militar norte-americano, né? Ele é um satélite que é proibido o uso. Então eu não estou incentivando aqui a transmissão através do Bolinha, né? Isso é crime federal, crime de telecomunicações da cadeia, da apreensão de equipamento. Tem vários e vários casos de que isso acontece, né? Tem vídeos dos caminhoneiros sendo autuados fazendo comunicação via Bolinha. Isso não é permitido. Porém, uma vez que você é radioamador prefixado, tem o registro na Anatel, tem um equipamento homologado, tudo dentro da lei, você pode ouvir as comunicações do satélite Bolinha. Então, o que acontece? O Bolinha ele é um satélite militar, né, que é para uso exclusivo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele é um satélite geoestacionário. Eu já vou falar sobre isso aí. O que é um satélite estacionário, né? E a gente aqui no Brasil, nós temos a sorte de que o nosso país está sob a cobertura do Bolinha. Então a gente consegue ouvir uma série de transmissões vindo a partir desse satélite. 90% dessas transmissões é de caminhoneiro. A galera usa um tipo de antena específico aí para acionar o Bolinha. Não vou ensinar aqui como que faz essa antena. Nem vou especificar quais frequências o Bolinha usa. Isso tudo vocês acham na internet aí se quiser procurar. Mas o legal é que são contatos de regiões, geralmente regiões remotas. Então você ouve, como eu disse, 90% caminhoneiros, né, que fazem uso ilegal do Bolinha,
Você tem algumas transmissões de fazenda, de regiões bem remotas aí nos confins do fundão do Brasil, região amazônica, por aí vai. Algumas regiões da Colômbia, tem algumas transmissões de música, música latina, né, do pessoal da Colômbia. Algumas comunicações paralelas militares de forças armadas aí, revolucionárias, colombianas, enfim, de Cuba. Algumas transmissões desse tipo, né? Milícias também, enfim, todo tipo de transmissão aí underground, né? Isso aí a gente escuta no Bolinha. Como eu disse, não pode transmitir nesse satélite, não é possível usar esse satélite para fins amadores, mas é uma experiência interessante para você ouvir, corujar essas conversas é interessante, tem algumas coisas bem exóticas aí que a gente ouve às vezes. Eu vou deixar no fim do vídeo alguns takes aí de recepções que eu fiz do Bolinha, com antenas inadequadas, né? Eu usei a minha antena de VHF, não é a antena própria para esse tipo de recepção, mas eu estou fazendo uns testes só, então deu para ouvir o sinal bem baixo, o áudio bem longe, mas dá para vocês perceberem aí as recepções, né? Só a título de curiosidade mesmo, né? A título de ilustração. Pois bem, o Bolinha é um tipo de satélite. Ele é geoestacionário, ou seja, a rotação desse satélite ela segue a rotação da Terra. Então, trocando em miúdos aí, o satélite vai estar sempre no mesmo lugar em relação a nós. Né? A posição relativa do satélite em relação a nós é sempre a mesma. Então, isso facilita um pouco a sintonia, porque quando a gente está falando de satélite, é importante que você mire a antena para o satélite que você quer operar. E aqui, então, a gente entra nos satélites amadores, porque temos sim uma série de satélites de rádio amador legais dentro da lei que a gente pode operar como rádio amador prefixado. Esses satélites eles estão em movimento, então a gente precisa conseguir rastrear a posição do satélite, saber onde ele está e geralmente usar antenas direcionais. As famosas IAG é um bom exemplo aí de antena que a gente pode usar. Mais uma vez, eu estou falando aqui como leigo no assunto, eu estou aprendendo, não sou expert em satélite, né? Quem acompanha o canal sabe que minha praia aí sempre foi HF, né? DX em HF, mas satélite eu estou começando agora a pesquisar sobre o assunto, então estamos aprendendo junto aí. Estava dizendo então que o que se usa geralmente nas comunicações via satélite são antenas direcionais como o IAG ou alguma outra antena direcional. Um HT dual band aí que faça crossband, V e UHF, você vai conseguir acionar o satélite aí tranquilamente. Então vamos, só para a gente dar uma olhada aqui para entender melhor, eu vou posicionar a câmera aqui para o computador, para a gente ver um site legal aí. Já volto. Então pessoal, esse aqui é um dos melhores sites aí para você conseguir rastrear os satélites, né? Ele é esse endereço aqui, ó. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo aí, ó. É o Satnogs. db.satnogs.org. Ele é um site com cadastro, informações de diversos satélites. Então, se a gente for buscar aqui, por exemplo, ó, só um minuto. Então, posicionei aqui melhor nosso celular. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos satélites que são de rádio amador. Então, a gente vem aqui, ó, no campo de busca, né? Vocês podem ver aqui, né? O SwissCub. SwissCub, como o cubo suíço, né? É um satélite propriamente da Suíça e tem um formato de cubo, né? Por isso que ele tem esse apelido aí de SwissCub. Então o nome dele aqui, né? SwissCub, e aqui é o código. Cada satélite tem um número que identifica ele individualmente, né? Os satélites não têm um código repetido aqui. A identidade, o RG do satélite é um número. Você pode buscar aqui pelo ID, né? Pelo número ou pelo nome do satélite. Esse é só um exemplo aí de um satélite de amador. Então nós temos aqui algumas informações, né? O país de origem dele aqui, Suíça. Ele está ainda operacional, né? Aqui. A data de lançamento dele, ó, ele foi lançado dia 23/9/2009. E ele está rodando ainda aí até agora. E o que é legal é isso aqui, ó. Você vê aqui na parte de transmitters. Ele vai mostrar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele vai mostrar então aqui as frequências de transmissão. Geralmente o satélite ele vai ter um beacon ali em CW, né? Ele vai ficar emitindo um código Morse constante,
na frequência específica, cada satélite opera numa frequência, né? Geralmente, como eu disse, é UHF ou VHF. E ele tem aqui algumas informações de transmissão de pacotes de dados, ó. Em FSK, BPSK, ele tem um outro beacon aqui de CW, ó. Aqui em 437.501. Esse é um satélite amador, Corujá aí tranquilamente. Então dá para ouvir o satélite aí transmitindo esses beacons de CW. Alguns outros a gente consegue até conversar através do satélite, como eu disse antes ali, como se fosse uma repetidora. Então, um exemplo aqui, ó, é o SO-50, SO-50. Ele é o SaudiSat, é um satélite da Arábia Saudita, né? Está em operação, ele foi lançado dia 20/12 de 2002. E ele tem os transmissores aqui também, ó. Então aqui, ó, ele tem o modo voz. Então é exatamente como uma repetidora. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui, ó. Então ele tem o subtom 67 FM. Ele vai descer nessa frequência, ou seja, você vai ouvir ele nessa frequência e você vai acionar ele nessa frequência aqui, ó. Então o uplink é como você sobe o link, ou seja, como você acessa ele, é em VHF, e o downlink é como ele desce, é como você escuta em UHF. Então você vai operar ali em crossband, né? Você vai transmitir em V, vai ouvir em U, colocar ali o subtom 67 e vai acionar igualzinho uma repetidora. A diferença é que os satélites geralmente eles têm o efeito Doppler ali, né? Como ele está em altíssima velocidade, ele tem um fator de correção. Então, geralmente, conforme ele está se aproximando de você, você vai diminuindo a frequência. Pouca coisa, 1 Hz a cada minuto, aí estou arredondando. Aí ele vai chegar no ponto mais próximo e vai começar a se afastar de você. Aí o efeito Doppler começa a aumentar a frequência, ou é o contrário aí, né? Quando aproxima, aumenta, quando afasta, abaixa a frequência. Ele tem esse efeito Doppler aí que você tem que ir corrigindo no rádio. Mas isso aí é coisa que você pode fazer na mão ali, ou alguns rádios eles já têm inclusive essa opção automática, né? Ele já faz a correção do efeito Doppler aí. Então aqui a gente está falando de satélites de rádio amador. Satélites que você pode acionar sendo rádio amador prefixado. Você vai chamar ele ali e beleza, vai fazer contato. Porém, aí a gente tem um porém aqui bem interessante, que é o seguinte, ó, você vai aqui olhar o mapa, né? Eu tenho aqui, o meu endereço está aqui em Curitiba, né, mais ou menos aqui. O satélite, neste momento, ele está aqui, ó. Ele está ali sobrevoando a Itália. Então você vê que ele tem o traçado dele aqui, que é a trajetória dele, né? Ele vai passar, obviamente, que o mundo é uma esfera. Ele vai sair aqui embaixo, aí ele vai subir e vai passar por aqui, ó. Então ele vai passar no Paraná, mas perto aqui de Guarapuava. Tá bem longe de Curitiba. Então cada satélite ele tem uma trajetória. Isso aqui você consegue prever. Você tem uma série de aplicativos de celular, sites aí, que você consegue prever que horário o satélite vai passar aqui e para onde apontar. Os aplicativos ele tem uma espécie de bússola que você consegue apontar para o lugar que o satélite está. Porque, como eu disse antes, a gente tem que usar uma antena direcional. Então é interessante que você consiga apontar exatamente para o local do céu que está o satélite. Então você tem que... imagina que aqui é o teu plano, né? Você tem que apontar a antena tanto nesse sentido, né? Norte, sul, leste, oeste, quanto azimutial, assim, porque o céu ele é uma abóboda, né? Imagina então que ele é uma abóboda para os dois lados. Então você tem que apontar a tua antena norte, sul, leste, oeste, nesse sentido, né? Horizontal, quanto azimutial, ou seja, aqui, aqui, aqui. Geralmente ele faz um movimento circular no céu. Então você tem que saber para onde ele está indo e apontar a tua antena. Isso tudo o aplicativo ele te fornece, né? Todas essas informações aí o aplicativo te fornece. Então você tendo os dados fica mais fácil aí conseguir acionar o satélite como repetidor. O bolinha, lá do começo que a gente estava falando, ele é geoestacionário, ele não sai do lugar, ele fica parado
né? Ele não se move, ele fica circulando no mesmo ponto ali da atmosfera, digamos assim, né? Então ele não chega a se mover como esses satélites aqui se movem. Então a gente pegar um outro qualquer aqui, ó, o Robusta, é um satélite francês, né? Tá operacional. Vamos ver os transmissores dele aqui, ó. Ele transmite ali em UHF. Isso aqui é outro tipo de transmissão, ele não tem voz, né? E no mapa aqui, ó, ele tá lá embaixo, perto da Austrália ali, ó, no Pacífico. Ele tá descendo, né? Então ele vai passar por essa trajetória aqui, vai subir, vai girar, vai girar. O mais próximo do Brasil que ele vai passar é aqui, ó, no Atlântico, bem no litoral ali. Então tá bem longe da gente aí. É um tipo de passagem que dificilmente a gente vai ouvir estando aqui em Curitiba. Então tem toda uma técnica aí, uns sites que a gente pode rastrear a passagem do satélite. Resumindo, todo satélite ele vai ter uma posição que ele vai cruzar por nós, ele vai ter uma frequência de subida, uma frequência de descida, pode ter ou não subtom. Essas configurações funcionam idênticos a uma repetidora. O bolinha, como eu disse, é um satélite proibido, não pode ser transmitido através dele, mas ele opera em frequências diferentes, sendo geoestacionário. A gente consegue ouvir alguns comunicados ali no bolinha. Aí temos uma série de canais aí mais especializados na transmissão via satélite, né? Vocês podem dar uma pesquisada aí depois. Eu vou deixar aqui no fim, como eu disse, uns vídeos aí de algumas recepções que eu fiz do bolinha, com antenas inadequadas, né? Antena de VHF padrão, externa aqui, então o sinal tá baixo, tá ruim, mas dá para ouvir alguma coisa aí o pessoal falando. Beleza? Aí quem quiser comenta aí, diga que vocês gostam, se já operaram via satélite, os desafios aí da operação e tal, pra gente trocar uma ideia aí sobre essa modalidade. Beleza? Valeu, galera. Um abraço aí e obrigado.